Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão, a questão 16 da prova do ITA 2026, né? A questão desse ano. Para mim, na minha opinião, essa questão foi a mais bonita, mais relacionada a como você resolve ela, do que simplesmente do que ela cobra. Algumas pessoas, talvez na hora que viram ela, pensaram em resolvê-la por gravitação, alguns conceitos, por exemplo, leis de Kepler, mas não é tão certo. Até daria para resolver, mas o jeito mais certo, o jeito mais talvez fácil, é resolvendo ela por cinética. Cinética normal, a gente vai ver a cinética do movimento circular e é isso. Vamos dar uma olhada nela. Três planetas de massa m idênticas orbitam em trajetória circular uma estrela de massa mzão. A posição relativa entre os planetas a cada instante forma um triângulo equilátero de lado A, conforme mostrado na figura. Sabendo que g é a constante da gravitação universal, podemos afirmar que o período dessa órbita é dado por... Bom, primeira coisa é nós temos que entender como que funciona esse sistema aqui, sistema planetário, no caso. Bom, ele falou que a trajetória está em uma trajetória circular. Então, esses planetas eles estão fazendo uma órbita aqui nessa estrela que ele falou. Nessa estrela de emissão. E, necessariamente, aqui a gente já vai observando os princípios, né, utilizando um pouco do princípio de gravitação, mas nem entrando na matéria. Bom, se o planeta está orbitando, ele tem uma força para cá que é igual a essa força que o emissão faz sobre ele, essa força gravitacional. Então, força gravitacional, que vai ser a força gravitacional. Então, a gente já começa a perceber esses pequenos fatores. Além disso, temos que é um triângulo equilátero. Então, essa distância vai ser igual à distância entre os planetas e também a distância entre um planeta e a estrela também ela vai ser igual. A gente já pode até resolver, porque só precisa um pouco de geometria básica, aqui, geometria plana. Aqui a gente poderia, quem já soubesse um pouco mais, pensar sobre que esse pedaço aqui ele vale 2/3 da altura do triângulo equilátero, mas não é tão interessante, vamos provar aqui isso. Então a gente vai construir esse triângulo aqui, o triângulo está em vermelho. Foi. Essa distância desse M para cá vai ser a metade do lado do triângulo equilátero, então A sobre 2. Aqui a gente tem um ângulo de 60 dividido por 2 vai ser 30, um ângulo de 30 graus. Então aqui seria hipotenusa, que eu vou chamar de R porque, querendo ou não, vamos perceber que ele é o raio da trajetória circular. Então vamos lá. A sobre 2 sobre R é igual ao cosseno de 30. Portanto, a gente quer descobrir o R. R vai ser A sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então, ponto. A raiz de 3 sobre 4. Essa é a primeira informação, essa informação vai ser importante. Por que eu fiz isso? Quando você percebe a sacada dessa questão de uma forma mais simples, é pensar que esses planetas eles estão fazendo um MCU. No caso, eles não têm aceleração, eles estão numa velocidade constante, uma velocidade tangencial aqui constante. E é ela que... Deixa eu tentar fazer uma bonitinho aqui. Pronto. Uma velocidade aqui. E é ela que vai nos dar o período. Porque, como sabemos, o período de rotação, de translação nesse caso, né, que ele está fazendo uma translação com o mzão no meio, vai ser a circunferência, o tamanho da circunferência. Então, vou botar C sobre
o tempo, isso aqui vai ser igual à velocidade. Portanto, o período, né, o t, ele vai ser igual ao c sobre v. Vou botar delta S aqui mesmo, que vai ficar maneirinho. Só pra não também pensar que a gente estava mexendo aqui com uma velocidade angular, a gente estava mexendo com uma velocidade linear, beleza? Então isso aqui vai ser importante. Já que ele tem uma velocidade tangencial, esse sistema ele também tem uma aceleração, mas a aceleração é a aceleração centrípeta, ou seja, é a aceleração que está apontando para o centro do nosso sistema. Eu vou botar aqui em vermelho mesmo. A gente tem essa aceleração centrípeta. Temos aqui também a velocidade. Só que olha que maneiro, o que a gente tem que prestar atenção aqui é que não existe só a relação de força gravitacional entre o mzinho e o mzão. Nós temos que considerar também que existe uma relação, uma força gravitacional entre os nossos planetas com o mzinho. Então essa força gravitacional, vou chamar a força gravitacional 1, aqui FG1 também, e aqui vai ser o FG2, vai ser a força gravitacional com o mzão. E o interessante aqui é que nós vamos ter que fazer uma... Vou diminuir aqui só para também não ficar muito... Opa! Aqui não vai dar muito para mexer nisso, não. Vou ter que apagar aqui mesmo. Só para não parecer que está maior. Mas essa força de gravitação, essa força gravitacional entre os planetas, ela vai ser menor do que a força FG2. Então, só para graficamente ficar um pouco melhor, para se identificar. Então, a partir de agora, a gente tem as informações necessárias para começar a trabalhar essa questão. Vamos descobrir qual é a força gravitacional 1. Vou botar aqui do lado. FG1 vai ser a constante, Gzão, vezes massa do mzinho, vezes a massa do mzinho, sobre uma distância. Qual é essa distância? Vai ser o próprio lado A. Então, A ao quadrado, é a força gravitacional. Portanto, G, mzinho quadrado, A quadrado. Correto? Só que perceba, tem FG1 para cá e tem um FG1 também para cá. Entre esses dois planetas aqui. Vai ser igual, porque eles têm a mesma massa e estão à mesma distância. Então essa força vai ser igual. A partir de agora, temos que encontrar, o nosso próximo passo é encontrar a força gravitacional 2. FG2. FG2 vai ser Gzão, Mzinho, Mzão. Sobre esse raio que a gente encontrou, que é A. A gente vai elevar ao quadrado, então eu já vou botar o quadrado aqui. Vai ser A quadrado 3 sobre 16. Pera aí, fiz uma coisa errada. Bom, aqui eu coloquei o cosseno multiplicando, era para ter passado dividindo, então a gente vai ter aqui 2 sobre raiz de 3. Então corta aqui, vamos ter A sobre raiz de 3. Agora sim, agora o raio está certo. Então, aqui vai ser ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, então vai ser 3. Sobre 3. Melhorando aqui. 3 GMzão, Mzinho, sobre ao quadrado. Foi. Agora a gente tem que pensar aqui a nossa disposição das forças. Aqui, lembrando que temos o ângulo de 30 graus, a gente tem que achar a força nessa componente que aponta para o mzão. Vai ser 30. A gente vai ter que encontrar essa força aqui. Vou botar como se... botasse aqui FG, botar um eixo X, como se aqui fosse o eixo Y, aqui fosse o eixo X. Então vai ser, vou botar aqui do lado, FG1
Aqui é 30, lembrando, a gente tem que encontrar, então, o nosso cateto oposto. Então, aqui a gente vai botar FG1x igual a seno de 30. FG1x igual a meio vezes FG1. Só que a gente já sabe qual é o valor de FG1. Então, FG1x vai ser igual a meio mzinho quadrado sobre A ao quadrado. Por que eu não juntei já esse meio? Porque, preste atenção, se eu encontrei a componente desse FG1, e a gente tem dois FG1, um aqui e um aqui, necessariamente vão ter duas componentes aqui. Uma aqui e uma desse aqui. Portanto, essa força resultante do FG1, ela vai ser 2 vezes esse FG1x. Vou botar para cá. 2 vezes FG1x vai ser igual a GM quadrado sobre A ao quadrado. A gente já tem o FG2 e a gente tem essa força resultante do FG1. Portanto, a força resultante nesse ponto aqui, a gente pode colocar aqui, ó. Tá de vermelho. Vai ser GM 2 sobre A2 mais 3 GMzinho, Mzão, sobre A ao quadrado. Isso aqui é a força resultante. Portanto, a força resultante, já melhorando aqui um pouco, vai ser GMzinho, botar ao quadrado, entre parênteses, 1 mais 3Mzão. Um M, né? Então vamos botar só M mesmo. E olha que maneiro. Qual é essa força resultante? Lembra que eu falei da aceleração? Aceleração centrípeta? A fórmula da aceleração centrípeta é a velocidade linear. A gente vai aqui, R, que é o raio que a gente achou. Então, olha que legal. A gente pode falar que a força resultante é a aceleração vezes a massa do nosso Mzinho, aqui. Então, vai ser Mzinho vezes a aceleração centrípeta, V quadrado R, igual a nossa força resultante. Substituindo tudo, nós temos que Mzinho vezes V quadrado sobre o R, que a gente já sabe, é a raiz de 3. Já vou botar aqui raiz de 3 sobre A, inverso, é igual a GMzinho, A quadrado, Mzinho mais 3Mzão. O Mzinho a gente vai cortar, um desses A a gente vai cortar. A gente vai ter que V quadrado igual a G raiz de 3 Mzinho mais 3Mzão. Agora a gente quer o período. Período, como visto aqui em cima, vai ser o tamanho da circunferência, que a gente vai calcular agora. Estava como ΔS. ΔS vai ser 2π vezes o R, que é a raiz de 3. Então, 2π a raiz de 3 sobre o V, que aqui no caso vai ser V igual a raiz disso tudo, G raiz de 3, Mzinho mais 3M. Aqui no caso de uma prova, a gente está aqui
vendo como que seria numa prova, a gente poderia tentar até ver se existe alguma alternativa aqui com alguma coisa. Mas a gente vai perceber que ainda vai precisar de alguns movimentos, algumas... Só formalização mesmo, só pra gente achar o resultado mais redondo. A gente pode botar aqui sobre raiz de 3, raiz de G, raiz de 3, Mzinho mais 3M, igual ao período. Agora, vamos ter que 2π... Ah, tá faltando uma coisa. Aqui tinha ficado um M, um A. Não lembrei. Então aqui vai ficar sobre A também. Raiz de A, no caso. Botar A elevado a meio, melhor. 2π. Bom, esse A ele vai continuar aqui e perceba que aqui a gente está dividindo por A elevado a meio. Essa elevado a meio vai passar multiplicando lá em cima. Então, a gente vai ter que A elevado a 1 vezes A elevado a meio é A elevado a 3 meios. E aqui embaixo, temos esse raiz de 3. Como é raiz de 3, a gente vai multiplicar por uma outra raiz. Esse 3 ele pode estar dentro da raiz. Ele vai acabar entrando. Então, raiz de G, raiz de 3. A gente vai multiplicar por 3. Vai ficar 3 raiz de 3m, ou melhor, nem precisamos passar. A gente deixa o raiz de 3 aqui fora e o 3 que a gente botou para dentro, a gente multiplica, vai ficar 3mzinho mais 9m1 igual ao período. Vendo aqui, eu acho que eu errei aqui nesse pedaço, porque eu acabei multiplicando de novo. Eu acabei passando multiplicando, a gente tem que dividir. Então aqui, a gente pode botar como 3 raiz de 3. Ou melhor, botar aqui 3. E o raiz de 3 a gente multiplica aqui embaixo. Botar a raiz de 3 aqui, ele tá multiplicando. Vai ser raiz. Vou botar logo aqui dentro. Vou apagar esse. Agora sim. Então está tudo dentro dessa raiz. Foi. Então aqui também vai mudar. E quando a gente multiplicar esse 3, a gente vai ter 3 sobre raiz de 3 vezes 3. E aqui a gente pode perceber que m mais 3mzão, a gente tem na verdade raiz de 3 multiplicando raiz de 3mzinho mais mzão. Então aqui a gente pode omitir de novo, aqui não pode. Aqui vai ser 1 sobre raiz de 3, agora sim. Agora, e aqui também 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Isso tudo aqui. Agora sim, temos que o período é igual a 2π a 3 meios sobre raiz. Aqui vai cortar. 3gzão, raiz de 3mzinho mais m. Foi. Agora sim, esse é o resultado que está na letra C. Bom, essa questão, o único problema dela é que tem que fazer muitas jogadas, mas com atenção, que eu acabei não tendo tanto agora, mas você consegue resolver bem fácil aqui, sem muito conhecimento.
A única coisa de gravitação que você precisaria saber é a força gravitacional e como ela funciona, né? De ter essa questão de um planeta no outro, vai ter uma força em um, vai ser a mesma no outro. E, tirando isso, é puramente dinâmica e cinemática do movimento circular, um MCU. Então, é isso, essa foi a questão 16. Peço perdão por essas desatenções, mas realmente ela é cheia de continha para fazer. E agradeço que você ficou até aqui, sei que foi 20 minutos, bastante coisa. E até a próxima, valeu!